Olá! Campinas registrou este ano 3.274 casos de dengue e não há registros de óbitos em decorrência da doença. No ano passado, a cidade teve 20 mortes e a pior epidemia, com 65.634 casos. Em 2014, foram 42 mil casos e 10 óbitos. Agora, a atenção é também com a dengue tipo 2, recentemente isolada em Piracicaba. Aqui, o tipo 2 circulou em 2010 e 2011 e em Campinas teve poucos casos. E para falar como a cidade deve se preparar e prevenir contra a dengue, nós conversamos hoje no Questão de Ordem com o epidemiologista da Secretaria Municipal de Saúde, André Ribas Freitas, e também com os vereadores Jorge da Farmácia e Edson Ribeiro. Vamos lá, bem, eu vou já começar com o doutor André. Doutor, a gente teve aí a notícia de que a vigilância epidemiológica acendeu um sinal de alerta para a probabilidade de uma nova epidemia de dengue na cidade, com chance do aparecimento do tipo 2 da doença. Quando a gente fala nesse sinal de alerta, o que é exatamente isso e qual é a principal preocupação nesse momento? Seja bem-vindo. Obrigado. A situação atual, realmente, da dengue, ela não gera preocupação. Tivemos um ano relativamente com a doença extremamente controlada e, neste momento, poucas áreas com transmissão totalmente abaixo do que a gente chamaria de epidemia, ou seja, uma situação controlada. Agora, o que a gente tem que observar é que esse vírus que teve duas epidemias grandes, né, 2014 e 2015, foi o vírus 1. Né? É um vírus que ele teve aqui em 2013, 2014, 2015. Com isso, a gente tem um efeito na população que é logicamente negativo de adoecimento. Mas existe um efeito positivo que uma grande parte da população já está imunizada contra esse vírus. Exatamente. Agora, quem não teve a doença está protegido? Não está protegido. Mas como o número de pessoas afetadas vai diminuir pelo fato de muita gente já ter imunidade contra o vírus 1, a possibilidade de uma epidemia pelo vírus 1 sempre diminui depois de duas epidemias tão grandes, né? Sim. Com a ocorrência do vírus 2, esse cenário modificaria, porque você não teria esse grupo de pessoas já imunizados, não é? Então, o que aconteceria era a possibilidade de ter um maior número de casos aumenta consideravelmente, né? E a gente tem que pensar também numa outra coisa, né? Que tem sido pouco conversado sobre isso, mas é um outro vírus transmitido pelo Aedes, que é o chikungunya. O chikungunya, ele, na minha opinião, ele é tão ou mais grave do que a dengue, em termos de quadro clínico, né? E em termos de impacto na saúde da população, né? E ele está em algumas regiões do estado de São Paulo, região de Rio Preto, Ribeirão Preto, apesar de ser mais longe que Piracicaba, a gente tem ligação direta com estradas, enfim, o transporte hoje facilita demais. O tipo 2 não tem nada a ver com a chikungunya ou é a chikungunya? Não, é são outra coisas diferentes. Não é dengue tipo 2, na verdade é dengue, é a mesma coisa. É o vírus 2. Qual é a diferença? Por exemplo, quem teve o vírus tipo 1, que a gente teve aí essa epidemia de mais de 60 mil casos, ele agora pode ter o tipo 2 ou não? Isso, pode, exatamente. O que acontece é quando um indivíduo é infectado por um determinado sorotipo, que a gente chama, né, do vírus, ele vai ter imunidade contra aquele sorotipo, mas aí ele tem possibilidade de reinfecção com os outros sorotipos. São 4 sorotipos diferentes. Sim. O quadro clínico é muito parecido, não dá para diferenciar um do outro, mas a diferença é que a imunidade da pessoa está preparada contra o vírus 1. E não contra o vírus 2. O 2 é a dengue hemorrágica ou não? Não. Na verdade, o que acontece? Todos podem dar quadro de dengue hemorrágica, um dos tipos de vírus. O que acontece quando um paciente já se infectou por qualquer um sorotipo e se infecta por outro sorotipo, o risco dele desenvolver formas graves aumenta. Sim. Então, essa é a questão. Então, só uma última pergunta antes da gente falar também com os vereadores. Quando a gente fala desse vírus isolado lá em Piracicaba, ele está bem próximo de nós, é isso? Não, ele tá próximo. A grande questão é o seguinte, é tentar evitar ao máximo a introdução dele aqui
e manter todas as ações de controle rigorosamente em dia para que a gente evite, no caso da chegada dele, uma epidemia, né? Sim. Agora sim, a gente vai falar com os vereadores e vai uma pergunta para os dois. Inclusive o vereador Edson Ribeiro já participou aqui o ano passado, no comecinho desse ano, na verdade, falando de casos que ele teve na família. Mas, vereadores, quando a gente está falando, a gente teve aquele momento de epidemia e esse ano 3.274 casos. Vocês têm algum tipo de preocupação? Eu lembro que o ano passado, inclusive, a Câmara também participou com matérias e com ações justamente nesse sentido. E agora, qual é o tipo de preocupação? Vereador Jorge da Farmácia. Olá, eu acho que nós temos que se preocupar, assim, que como farmacêutico a gente tem que trabalhar com a prevenção. E como o doutor falou, eu acho que a gente tem que fazer com que a prefeitura, aqui encaminhando vários requerimentos, algum foco que a gente possa detectar, que possa ser feito algumas ações que trabalhem justamente na prevenção. O que eu vejo assim de preocupante, como foi citado aqui, Piracicaba. Piracicaba é uma região que é bem próxima de nós aqui. Então a grande preocupação é esse transporte. A pessoa vai lá, adquire esse vírus e vem para cá. Então nós temos que arrumar, que achar um jeito de parar, de detectar esse tipo de vírus lá e parar lá mesmo, para que ele não venha para nós aqui. Eu acho que a Câmara está de parabéns, nós temos que fazer esse trabalho aqui justamente na prevenção, que eu sempre digo que o melhor remédio é a prevenção. Sim. Vereador Edson Ribeiro, seja bem-vindo. E o senhor, qual é o tipo de preocupação nesse momento? A minha preocupação é com os munícipes, porque se não tiver uma conscientização entre os munícipes, pode vir qualquer tipo de ajuda que não é válida. Então, eu peço à senhora, dona de casa que está nos assistindo, que faça uma verificação no seu quintal, nos seus vizinhos, e, enfim, nós temos que englobar todo mundo para poder combater esse mosquito. Porque não adianta, nós temos que tomar cuidado e nós temos que cuidar da nossa casa. A partir do momento que nós fazemos uma força-tarefa a todos os munícipes, com certeza vai cair conforme caiu. Mais de 65 mil ano passado, esse ano 3 mil e pouquinho. E se nós continuarmos dando esse pontapé inicial, que é prevenirmos, com certeza vai ficar nisso e não vai passar disso. Claro que vai ter o caso da dengue, mas não vai chegar a 3 mil. Eu tenho fé que não chega. Mas desde quando que todos os munícipes se conscientizem. Agora, doutor, quais são as ações efetivas que estão sendo realizadas hoje pela Prefeitura no sentido de prevenir a dengue na nossa cidade? Olha, desde o início do ano passado, foi ampliado significativamente as equipes de controle de campo, né? O que acontece é que, mas como que, mesmo com uma equipe maior, teve a epidemia, né? A questão é que o controle não pode ser, na verdade, como foi colocado, quando está tendo caso. Ele tem que ser preventivo, não é? Então, os efeitos daquela ampliação das equipes, a gente está vendo esse ano. Não é? Então, com a manutenção ao longo prazo dessas equipes de campo, é que a gente espera o controle da dengue. Então esses agentes não trabalharam só naquele momento que foi o boom da doença. Exatamente. E depois pararam, eles continuam. Exatamente. Hoje a gente tem uma equipe de 200 profissionais que são, eu posso errar um pouquinho o número, porque na verdade não é exatamente a minha área, eu sou mais da área de epidemiologia, mas trabalho junto com a equipe de campo. Em torno de 200 contratados através de uma empresa prestadora de serviços e mais em torno de 100, 150 profissionais próprios da Secretaria de Saúde, além dos agentes comunitários de saúde que de alguma forma também trabalham no controle. Que é o pessoal da saúde da família. Saúde da família, tá. Isso. Então, a gente tem uma equipe hoje que é suficientemente grande para a gente conseguir, pelo menos, evitar situações graves, né? A dengue hoje é um desafio mundial, não é um problema exclusivo do município de Campinas nem do Brasil, né? Prova disso é que a gente está ocorrendo nesse momento um surto de Zika na Flórida, né? Que é transmitido pelo mesmo vetor, e os Estados Unidos, com toda a tecnologia, com todo o investimento em controle, com toda a estrutura urbana que eles têm, né?
na Flórida ainda, que é lugar turístico, em Miami, né? Eles não estão conseguindo controlar a dengue, o Zika lá. Então, a questão do controle do Aedes, ele é muito complicado, é muito difícil, depende muito da população também, e ele tem que ser feito no longo prazo, né? Controlar a situação e eliminar a possibilidade de ter uma epidemia é muito difícil. O que a gente pode fazer, e isso a gente espera que tenha resultado, é que a gente tenha um impacto pequeno na saúde da população, ou seja, epidemias que sejam de pequena monta, né? Não como aconteceu nos últimos anos, que foram realmente situações bem graves. Tá. Lembrando que a gente teve aqui a prestação de contas da saúde, a gente já está com o orçamento do ano que vem, de 2017, aqui na Câmara Municipal. Vereadores, hoje, na opinião de vocês, que tipo de ação, a gente está falando dessas equipes permanentes, mas que tipo de ação a gente deve ter aqui constantemente no município? O ano passado, inclusive, essa matéria para a contratação dos agentes passou pela aprovação da Câmara Municipal, mas que tipo de ação que não necessariamente deveria passar pela Câmara, mas que nós deveríamos ter aqui na nossa cidade? Eu acho que a saúde está sempre precisando de mais e cada vez mais, porque a situação que não somente Campinas está atravessando, mas eu acho que o Brasil inteiro está numa situação crítica, principalmente na área de saúde. Eu acho que com esse governo nós estamos aqui, que é o Jonas Donizete, ele tem investido e tem investido bastante, não somente na saúde, como em outros setores também. Então eu acho que o trabalho dele está sendo eficaz. Isso mostra que de 2015 para 2016, como caiu drasticamente essa epidemia de dengue. Então o trabalho está dando resultado. Eu acho que em 2017 há uma preocupação da dengue tipo 2, com certeza, e a Prefeitura, eu acredito que esteja no caminho correto. Como o André mesmo falou, já está trabalhando na prevenção. Vereador Edson, o senhor que inclusive fala sempre dessa responsabilidade de cada pessoa ali na sua casa, fazer uma ação, não deixar uma latinha, não deixar nada jogado, mas a gente também percebe que muitos vereadores, inclusive através de requerimento, fazem o pedido para que haja algumas ações de limpeza de terrenos, ações, por exemplo, também, às vezes acontece aquela operação catatreco que passa nos bairros. Qual é a importância da população também fazer esse pedido e observar até que ponto é a responsabilidade dela e até que ponto é a responsabilidade da Prefeitura? Olha, a Prefeitura, esse vereador que tem feito várias indicações, inclusive em terrenos vazios, em lugar que tem bastante entulho, pneus, e a Prefeitura sempre tem nos ouvido. E eu até agradeço muito ao prefeito municipal e agradeço também todos os meios de comunicação, EPTV, Correio Popular, até a TV Câmara, porque tenha combatido e ajudado a conscientizar os munícipes para que não venha a acontecer o que aconteceu o ano passado. Eu, inclusive, parabenizo toda essa equipe que tem nos ajudado e esse vereador que tem trabalhado bastante nesta área, porque, como vocês já sabem, que minha filha teve dengue. E a pessoa... tipo 1, vereador. Tipo 1, o ano passado. Então, veja bem, não esse ano, o ano passado. No Florença, inclusive, teve uma rua lá que 26 casas teve dengue. E esse ano eu já estive lá e nenhuma dessas casas teve dengue. Então, reduziu bastante pelos meios de comunicação, pelo prefeito Jonas Donizete e o empenho dos vereadores e desse vereador também, que tem lutado muito para poder acabar com essa epidemia. Eu tenho fé em Deus que em breve isso aí, claro que nós vamos ter, mas não do jeito que tivemos ano passado. Se deu mais de 3 mil casos, vamos trazer esses casos aí para 2.000, 1.500, vamos diminuindo ainda mais, porque nós temos que ter essa responsabilidade com as nossas casas, com nossos filhos, com as pessoas que é desconscientizada, conscientizar, porque é aquilo que eu falo, tem 200 agentes, mas tem 1 milhão desconscientizado, não tem como. Então, nós não chegamos em lugar nenhum. Então, o primeiro passo, nós temos que conscientizar e conscientizar de verdade. A partir desse momento que nós fazemos a nossa parte, aí eu tenho certeza que vai correr tudo bem, menino. Agora, sabe que um grande problema também que eu vejo, só complementando também aqui o vereador Edson, é os terrenos que as pessoas têm e não cuidam.
Isso é um problema sério. O Edson é de uma região lá também da periferia, assim como eu também sou. E tem vários terrenos, Edson, que as pessoas não cuidam, não dão a manutenção correta. Então deixa mato, deixa garrafa, deixa lixo, deixa copos. Eu acho que a Câmara deveria de trabalhar alguma coisa nesse sentido. Já vou aproveitar, deixa aqui, Edson, para a gente fazer alguma coisa nesse sentido, para que, sei lá, colocamos alguma... Porque hoje, vereador, infelizmente, o que a gente tem só é uma lei em que a prefeitura ela pode ir lá fazer o cuidado e depois ela manda a conta pelo IPTU desse proprietário. Mas muitas vezes ele alega que, por exemplo, que essa garrafa, essa lata, esse pneu não foi jogado por ele. Então, mas o grande problema também está aí. Por exemplo, você não tem uma empresa que vá trabalhar para a prefeitura, vai lá e limpa o terreno e depois ela vai receber só a hora que o munícipe pagar o IPTU. Então, não teve nenhuma empresa interessada em fazer esse tipo de serviço ainda, infelizmente. Porque ninguém vai lá e faz o trabalho, limpa, deixa bonitinho, André, deixa na terra e depois vai receber sabe lá quando. Ninguém faz esse tipo de trabalho. Então, eu acho que há uma falha nisso daí. Nós poderíamos trabalhar alguma lei, alguma coisa que punisse severamente essas pessoas. Acho que quem tem um terreno tem que ficar dando manutenção. Sabe, não importa se é ele que joga ou não. Não. Se eu sou morador de uma casa e eu tenho um terreno ali, é obrigação minha de saber quem que é o proprietário daquele terreno. Pega o telefone e liga e fala, ó, mato seu tá alto, como é que a gente vai fazer? Se o cara não for limpar lá, vai e denuncia ele. Eu acho que é isso, né, André? Que ajuda bastante nesse tipo de trabalho. Mas também tinha que denunciar também quem joga o entulho, porque no Parque Floresta, a Regional 13 tirou 20 toneladas de entulho e passou 15 dias, tinha mais 20. Então, tem que multar essas pessoas que jogam, essas empresas que jogam, esses carros que vai lá jogar, esses caminhão que vai lá descartar. Se já tem o Delta, leva para o Delta. Não, eles estão jogando no lugar mais fácil. Então, tinha que ter uma fiscalização rigorosa em cima disso daí, para que multa essas pessoas de verdade. Mas aí, hoje a gente tem um sistema que a pessoa pode usar um 56. Mas aí muitas vezes acontece no fim de semana ou à noite, no horário que é difícil. Você nunca vê quem jogou. Mas geralmente, também tem isso. Geralmente é esse horário que joga. Geralmente é à noite. Em final de semana também. Em final de semana. Porque, na verdade, não são empresas que jogam. Na verdade, quem faz esse tipo de coisa, às vezes é pessoa física, né? Pega, faz uma limpeza na casa. Eu acho que a grande mudança, eu acho, é a educação, né? Porque a pessoa que faz esse tipo de coisa não está se preocupando com a própria saúde, né? Porque, veja bem, aquele material que é jogado, plástico principalmente, ele não vai ser degradado na natureza, ele fica lá, fica anos. E nesse período todo, qualquer chuvinha ele forma uma pocinha e vai ser um criador do mosquito, né? Esse mosquito tem essa característica, ele não gosta de grandes criadores. Então, esses criadores... Não é uma bacia não nova. É uma bacia, pode ser uma latinha de sardinha. A gente tem dito, é mais perigoso um copo que fica na chuva. Isso a população precisa saber também. A gente é um programa né? Conscientização. Tem que conscientizar disso. Às vezes, a casa do vizinho tem uma piscina. Poucas vezes essas piscinas, mesmo que ele estiver abandonada, elas têm muita larva. Às vezes uma caixa d'água abandonada tem mais risco de dengue do que uma piscina, porque ele gosta de criadores menores. Então, assim, uma caixa d'água é um criador ideal. As pessoas às vezes não se preocupam com a própria caixa d'água e lá é o grande criador, né? Então, a gente precisa entender como que esse mosquito ele gosta de trabalhar e entender a lógica do controle, né? E essa questão da adaptação para a terra, para a água que não é limpa também é uma realidade, doutor? Não, veja, a característica do Aedes é ter preferência por situações em que a água tem pouca matéria orgânica. Então, a água, se tiver 2 criadores, ele vai preferir aquele que tem menos matéria orgânica. Tá. Eventualmente, se não tiver outros criadores disponíveis, ele pode até colocar ovos numa água que tenha mais matéria orgânica disponível. Mas não é a preferência dele. Então, a gente tem que enfocar o que realmente é importante, né? Que é realmente a questão da água limpa, da água parada, dos criadores que são pequenos, não necessariamente grandes quantidades de água. E aquele copinho que a pessoa joga do carro. Esse é criminoso, porque o copinho ele acumula água e aquela coisinha, por menor que seja,
é ideal para o criador do mosquito, né? Mas tem muitos empresários, conforme o doutor está dizendo, que poucas empresas jogam. Mas tem muitas empresas aí que de demolição, que tem uma máquina, tem 2 caminhões, também costumam jogar nesses lugares. Inclusive, eu já manifestei contra o motorista e eu fiz ele levar a viagem dele de volta. Então, essas pequenas empresas, eles usam os finais de semana para eles não pagar no RM e jogar num lugar que não é para jogar. Quer dizer, de má fé mesmo. De má fé mesmo. Então, o povo também os munícipes têm que fazer um trabalho de conscientização e saber que ali não é lugar para jogar, desde quando já foi limpo, já foi cercado. Mas aí, nesse caso, vereador, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar a placa do carro, do veículo e, por exemplo, se foi num domingo, na segunda-feira, ligar na prefeitura? Eu penso assim, porque desde quando ele está vigiando em volta da casa dele, não querendo que ele jogar, se for um caminhão, uma Kombi, um caminhãozinho pequeno, uma caminhonete jogar, marca a placa. Marca a placa e depois liga no 56 e fala, foi esse carro que jogou. Tira foto, hoje a tecnologia está grande, né? Então vai lá, bate uma foto e prova que foi ele. E aí ele vai arcar com as consequências, aí depois ele não vai voltar a fazer esse tipo de coisa. Sabe, Edson, eu tenho até uma lei aqui de minha autoria que justamente proíbe as pessoas que joguem lixo, né? Em praça, em lago, justamente para inibir. Mas tem que ter alguém em cima, na verdade. Tem que fotografar. Pega um celular, tira uma foto, manda que a pessoa hoje assim. A melhor documentação é o celular. Você tem a foto, tá lá a placa do carro, tá lá a situação, e isso é uma prova, né? Tem aquela velha história, orar e vigiar, né? Então tem que vigiar também. Então aquele que está jogando, ele vai lá, ele filma, ele tira foto e depois ele liga no 56, porque não precisa identificar quem que é, e para que essa pessoa não volte a jogar no mesmo lugar ou local nenhum, jogar no lugar apropriado. Tá certo. Então nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse tema ainda, que agora nós vamos tomar um pouquinho d'água e o Questão de Ordem volta já já. Não saia daí. A gente está de volta com Questão de Ordem, que hoje discute ações de prevenção à dengue, uma vez que começa aí o tempo do calor, o tempo da chuva, e aí até a probabilidade, em nossa região já foi descoberto aí o vírus tipo 2. A gente está falando de tipos, o senhor mencionou no bloco passado, doutor, que até nós temos 4. Mas hoje, o Aedes aegypti, ele é exatamente o vetor de quantas doenças, além da dengue, desses 4 tipos de dengue? Olha, vamos lá. São muitas, né? Dengue 1, 2, 3 e 4. Tá. Chikungunya, Zika vírus, febre amarela. Que aqui a gente não tem mais. Não, a gente não tem aqui febre amarela. Só na Amazônia. Não, a gente tem nas matas, né? Tá. Que a gente chama de febre amarela silvestre. Tá. Mas ele transmite também a febre amarela. Então, só para... Você perguntou quais os vírus que transmite. Não estão ocorrendo no município. O chikungunya não ocorre no município. Tá. O Zika ocorre. O Zika ainda tem? Sim. Daqui a pouco, então, o senhor detalha pra gente. Tá. Agora, a febre amarela, né? E tem outro que chama Maiaro. Maiaro? Maiaro, que são os que já foram identificados com o Aedes sendo transmissor. Maiaro circula no Brasil ou não é aqui na no Amazônia? Brasil? Na Amazônia. Só que ele tem uma vantagem. O ser humano não transmite para o mosquito. Então, ele precisa o Aedes precisa picar um macaco e do macaco picar um ser humano. Tá. Então, ele só ocorre em bordas de florestas, assim, né? Então, na Amazônia é aqui onde ele se encontra um lugar legal. Agora, tem outros vírus que não ocorrem nem no Brasil, ocorrem na África e que são transmitidos pelo Aedes, né? Tem uma série deles, inclusive na Austrália, tem um que chama Ross River, outro que chama Burma Forest vírus, que são vírus que quer assustar a gente? Não. Se eu falasse do Zika vírus há 2 anos atrás, você ia falar que eu estava louco. Agora, uma coisa é verdade. Teve uma apresentação que eu fiz em março do ano passado, que até salvei no meu computador, não mexi mais nela. Em março do ano passado, no Conselho Municipal de Saúde, colocando o problema do Zika, que ele estava ocorrendo na Ásia. Não tinha sido confirmado no Brasil ainda. 2 meses depois é que ele foi identificado no Nordeste. Sim. E essa apresentação que eu fiz foi em março.
Tá certo? Então foi antes da identificação dele aqui no Brasil, né? Então, são situações que a gente tem que entender que o mosquito, ele é um ótimo vetor de vírus. Agora, o senhor que é desse setor da vigilância, qual é o trabalho, então, exato de vocês? Por exemplo, a gente sabe, a gente falou aqui da Operação Catatreco, inclusive, que geralmente é feito pelos serviços públicos. Vocês fazem esse rastreamento? O senhor até mencionou que fez esse trabalho do Zika lá na Ásia e depois a gente estava aqui com esse fato aqui no país. Então, que tipo de rastreamento e qual é o trabalho da vigilância para prevenir ou muitas vezes, quando aí o fato já está instalado, a doença já está instalada, fazer aí essa forma de entender os números e para até ter as ações certas na Secretaria de Saúde e nas outras também envolvidas? Olha, o mais importante é controlar o mosquito, sem dúvida, né? Porque a única maneira a ferramenta que ela é efetiva para todas as doenças é o controle do mosquito. E é o mais difícil, né? Mas ele tem que ser feito. Mesmo se um dia tiver vacina contra a dengue, o Aedes vai continuar transmitindo o chikungunya. Mesmo se tiver vacina contra o chikungunya, ele vai continuar transmitindo o Zika, tá certo? Então ele é um ótimo vetor. Por que ele é um bom vetor? Porque ele tem vetor é aquele animal que transmite doenças para as pessoas, né? Só para te deixar claro, para não falar, né, em mediquês. Certo. Bom, ele é um ótimo vetor. E por isso que ele é um ótimo transmissor de doenças. Porque ele gosta muito do ser humano. Se tiver um cachorro, um ser humano, uma vaca e uma galinha, ele vai preferir o ser humano. Agora, é diferente do mosquito comum. O mosquito comum, né, que é o Culex, né, o pernilongo, se tiver um cachorro, uma vaca, uma galinha, ele vai picar qualquer um desses 4. O ser humano, às vezes, ele não tem prioridade pelo ser humano, ele pica o que tiver na frente. Então, o que acontece? Essa característica faz com que o Aedes seja um ótimo transmissor de doenças para a gente. Porque ele pica uma pessoa, pega o vírus da pessoa e passa para outra. Então, tem 2 estratégias para se controlar a doença. Uma é controlar o vetor, é controlar o mosquito, que é efetivo para todas as doenças. A outra é saber onde está ocorrendo a doença para a gente agir rapidamente para tentar interromper a transmissão naquela localidade, né? Então, são essas 2 as formas. Então, eu vou nessas... O senhor falou 2 coisas importantes. A questão da vacina, que segundo nós temos informação aí, a vacina já está à venda a R$280 a R$300 cada dose, e cada pessoa tem que tomar, parece-me que são 3 doses, aí o senhor vai confirmar ou não, que deve ser aplicada a cada 6 meses. E ainda há um outro problema. Cada vidrinho tem 5 doses de vacina. Então, digamos que essas empresas que fazem, né, as vacinas, elas têm que agendar 5 pessoas, senão ela perde também o vidrinho. Quer dizer, isso já é fato, essa vacina, e existe ainda uma possibilidade de lá na frente, eu sei que isso é uma coisa mais do Ministério da Saúde, porque eles que têm mais esse controle, para a gente pensar um dia numa vacina gratuita contra a dengue para as pessoas? E aí depois eu vou falar das regiões aqui de Campinas. Olha, essa vacina que foi licenciada, ela tem esses problemas que já foram citados, não é? Agora, então eu acho muito pouco provável que o Ministério vá incorporar, né? Porque é uma vacina que ainda não tem uma proteção tão grande, é uma vacina que precisa de 3 doses, então é uma vacina que não vai poder ser utilizada em situação de epidemia, não vai conseguir interromper processos de agravamento da situação epidemiológica. Ela é preventiva mesmo? Ela é preventiva. Para nível individual, pode até se pensar em usar, mas tem uma série de restrições, né? Inclusive do ponto de vista imunológico, a gente não conhece muito bem como que vai ser o comportamento de uma pessoa vacinada por essa vacina se tiver Zika. Porque o Zika é um vírus que é muito próximo do vírus da dengue. Então, não sabemos como que vai ser o comportamento. Porque a gente sabe que um rato, que a gente inocular um vírus da dengue, depois inocular o vírus do Zika, ele tem viremia, ele tem um risco de agravamento maior no caso do Zika. Então, a gente não sabe como que o ser humano vai se comportar nessa situação. Então, são coisas ainda que precisam ser melhor esclarecidas. Quer dizer, às vezes pode até quem tomar vacina, se
depois for picada, mas na verdade o Aedes estiver com Zika, pode ser pior ainda. É mais ou menos essa ideia, no popularesco, digamos assim? Não, eu estou falando que isso é um modelo experimental. Tá. Então, tá. assim, a gente precisa conhecer melhor como que é o comportamento e como que vai ser isso em ser humano. Isso ocorre em cultura de células, certo. Tá? Agora, a gente precisa saber como que vai ser o comportamento. Então, eu acho que essa vacina, com as características que ela tem, ela pode ser utilizada em nível individual, tanto que foi aprovada pela Anvisa. Agora, eu não creio que ela seja uma ferramenta para o seu uso populacional, ou seja, o Ministério efetivamente bancar isso, porque ainda é cara, tem 3 doses, tem umas limitações importantes aí. Doutor, falando assim de vacina, de Zika, de chikungunya, de dengue, existe a possibilidade do mosquito transmitir a chikungunya, a Zika e a dengue numa picada só? Sim. Tem essa Já possibilidade? foi identificado no mesmo mosquito mais de um vírus. Rapaz, então significa que você pode ser imunizado com a dengue, ser picado por um mosquito, transmitir a Zika ou a chikungunya? Pode. E é interessante, né? Campinas tem uma história com a Aedes que é antiga, né? Sim. Vocês sabiam, né, que o brasão da Secretaria da Prefeitura de Campinas, o brasão é uma ave, já viu isso não? A fênix. Uma fênix, né? Sabe por quê, né? Por causa da febre amarela. Exatamente. E que é transmitida pelo... Aedes aegypti. Aedes aegypti. Já era o Aedes aegypti, que deu até a bandeira da cidade, é por causa do Aedes aegypti. Sim. Agora falando um pouquinho dessa questão ainda de região. Hoje, qual é a atenção, qual área que hoje chama atenção aqui na cidade? Apesar da gente ter 3.000 e poucos casos, mas ainda algumas áreas que a prefeitura tem uma atenção maior? Olha, neste momento, áreas com situação grave de transmissão não tem nenhuma área crítica, tá? Então, agora, o que temos sim são áreas com níveis de infestação preocupantes, são áreas que são de risco aumentado e sempre tiveram risco aumentado. Então, tem algumas áreas, isso daí são preocupação constante, não é? E não tem nada a ver com o perfil socioeconômico, né? Tem um pouco a ver. Tem um pouco. Geralmente, as áreas de menor desenvolvimento econômico são áreas de maior risco. Não basta ter baixo desenvolvimento econômico. Porque eu digo que Barão Geraldo a gente teve picos lá. Exatamente. E lá é uma área nobre, digamos assim. Qual o problema de Barão Geraldo? Tem uma população pouco presente no domicílio, né? Como tem muito estudante, muita gente que, às vezes, professor, sai muito, etc., quando nós fazemos visita, o número de casas que está fechado é muito grande. Então, a gente não consegue entrar nas casas. E também são casas que concentram grandes populações. A República, por exemplo. Exatamente. E que só está à noite em casa. São muitos domicílios que estão o dia inteiro vazio. Então, quando a gente faz visita para trabalhar controle, etc., não consegue sucesso, né? E lá tem muita gente que planta, e a gente encontra criadouro lá ainda em vasinhos, em pratos de planta. Sim. Doutor, falando em prevenção, tal, que as pessoas não estão em casa, tá? Tanto eu quanto o Edson, a gente recebe vários munícipes reclamando desse tal de fumacê. Fala para nós aqui, esse fumacê resolve ou não resolve? Porque quando você tem uma área determinada lá que deu um foco de dengue, todo mundo quer fazer esse tal de fumacê. Isso realmente ajuda ou não ajuda? Olha, a eficácia da aplicação de inseticida para adulto, ela é comprovada, mas em determinadas situações, quando está em situação de início de transmissão. Esse que é a maior efetividade dela. Então, você consegue interromper um processo inicial e quando você tem uma situação de muita ocorrência, você não vai interromper a transmissão, mas você vai diminuir o número de casos. Então, é uma ferramenta que é, sim, eficaz, né? Não é a única, ela não pode ser utilizada de maneira isolada, tem que ser feito remoção dos criadores para não repor aqueles mosquitos, mas em situação de transmissão nós utilizamos. O fumacê, ele mata o mosquito e a larva ou só o mosquito? Só o mosquito, exatamente por isso. Essa é a grande questão. Se ele matasse a larva, seria suficiente para resolver todos os problemas, mas ele não resolve, porque a larva a gente tem que achar o criadouro, ir lá destruir o criadouro, ou furar, ou jogar um pouquinho de larvicida se não conseguir retirar a água, enfim. E o fumacê tem uma outra questão que também esse equipamento não é da prefeitura, esse equipamento é do Estado, não é isso? Ou a prefeitura também tem? Então, a partir do ano passado, como a gente colocou, a gente está com equipe própria.
A gente não tinha até 2 anos atrás. Sim. Então, hoje a gente tem equipe própria, é contratada por uma empresa. É uma empresa contratada pela secretaria que faz o serviço de nebulização. Mas está sob nossa gestão. Então não depende mais da SUSEM, Não depende mais da SUSEM. Isso é uma grande vantagem. E voltando à vacina, a vacina é 3 doses, mais de R$600, é isso? Não, segundo aqui as doses variam entre 280 a 300 reais cada dose. E os menos favorecidos, como que fica? É isso que o doutor falou. É a prevenção, né, doutor? Sim. Porque a vacina não resolve. E a efetividade dela, ela é muito questionável, viu? Ela diminui em 65% o número de casos de dengue. O risco de uma pessoa vacinada tem uma chance 65% menor de ter dengue do que uma pessoa não vacinada. Agora, vamos a um outro ponto. A gente está falando da vacina, mas a gente viu algumas matérias, inclusive a gente já trouxe num outro programa sobre saúde esse tema aqui, falando sobre... Existe uma empresa que faz isso de, na verdade, não é matar o mosquito, fazer com que eles não se reproduzam mais. Por que Campinas não usa essa tecnologia? É o transgênico. É o mosquito transgênico. Sim. Campinas não usa essa tecnologia, embora tenha a sede da empresa aqui. As pessoas são muito constrangedoras esse tipo de resposta. Eu tenho uma opinião que é muito pessoal, sim, mas eu sou técnico, né? Eu sou técnico e tenho uma opinião, não é? E essa opinião é compartilhada por vários técnicos da Secretaria de Saúde, não é? A efetividade é muito baixa. Porque você se imaginar do ponto de vista como que funciona o mosquito transgênico, você vai entender que você teria que ter uma distribuição de muito mosquito transgênico. Distribuir um mosquito na cidade, é isso? A técnica seria isso? Acho que ele vive 4, 5 dias também, a sobrevida dele também, ele não vive tanto. Tem que aplicar 3 vezes por semana, é uma quantidade imensa de mosquitos que você tem que... Eu estou falando do ponto de vista de efetividade. Sim. Eu não estou discutindo a questão de políticas de biossegurança, que é uma outra questão. Tem gente que é contra o mosquito transgênico por biossegurança, porque acha que ele, por ser transgênico, você não tem controle dele, está introduzindo um agente. Essa questão eu não gosto muito de discutir, porque eu acho que ela já foi discutida na CTN-Bio e foi aprovada. Sim. Mas como efetividade eu consigo discutir, porque eu tenho todos os elementos na mão, assim, ou seja, o que acontece? Você tem que soltar mosquitos numa população muito grande, que não é sustentável no longo prazo. E tem que ser a longo prazo, né? Então eu acho que essa avaliação ela é compartilhada, sim, né? Sim. Então por que a gente não adotou essa estratégia? Então hoje política pública em Campinas é a nebulização, mas isso só quando tiver... Prevenção não. Prevenção, não. Então, o que é? Calma. Política Vamos pública. A política pública não é a nebulização. A política pública central da prevenção é a conscientização da população e a visita nas casas para eliminação dos criadouros. Para prevenção. Tá. Em situação de transmissão, aí sim aplica-se o inseticida. Sim. Por que muda a lógica? Porque quando a gente não tem caso de dengue, basta a gente diminuir a população. E diminuindo a população, elimina os criadouros. Sim. Quando tem caso de dengue, o que acontece? Quem tá com o vírus é o mosquito que está voando. E a gente tem que matar ele, porque ele tem o vírus. Sim. Senão, ele vai continuar mantendo o ciclo na população. O senhor citou algumas vezes aí a chikungunya e a zika. E o zika, né? Hoje nós não temos casos de zika aqui na cidade. Sim, temos em várias regiões da cidade. Temos. E essa, talvez, até por conta do tempo, maior incidência e possibilidade de termos o mosquito também pode influenciar nos números de zika e chikungunya, ou não? Influenciam diretamente. Qual? Se nós tivermos mais mosquitos. Sim, lógico. A mesma lógica aplicada ao dengue, você pode aplicar no chikungunya e no zika. Sobre o zika, eu acho que a gente tem que ter uma clareza de comunicação com a população. Sim. Né? E tem vários locais com transmissão do zika já identificados no município, tá certo? Esse ano houve uma série de casos, tá certo? Então, assim, é muito importante que as mulheres que estão grávidas se protejam usando repelente várias vezes por dia no município de Campinas. Pode usar repelente com protetor solar?
pode usar repelente com protetor solar, tem que reaplicar periodicamente, porque ele tem uma vida aí que vai variar de acordo com o tipo de produto. Mas tem que ser sempre a base de DEET, né? Tem marcas comerciais como Off, Repelex, Altan, são a base de DEET. E caridina, que é um outro princípio ativo, e outro que chama-se IR3535. Citronela em casa ajuda ou não? Citronela não funciona pra nada, não funciona Só em cheirinho giroba. fica bom. Fica só um cheirinho, tá certo? Isso aí acaba iludindo a pessoa que tá achando que tá protegida, mas não protege. O que protege é o DET, caridina e IR3535. E uma outra coisa, eu sei que é bem pitoresco, o senhor vai até reclamar um pouco, mas a gente tem que ser bem assim, falar um pouco mais da realidade. E aquele que faz lá na sua casa, aquele álcool com cravo, com alguma outra coisa que alguém ensina. Esse tipo de receita caseira ajuda em alguma coisa? Tem o cravo e tem o limão também, que o pessoal pica, coloca ali vários cravos também. Isso. Funciona? Olha, pode funcionar para olho gordo, para outra coisa, mas para dengue não funciona. A gente tem que ter clareza na comunicação, porque a gente está falando de um grupo que é vulnerável e a consequência é uma criança com microcefalia. Microcefalia significa retardo mental grave. Uma criança dependente dos pais por anos. Sim. Uma criança que vai ter um problema que não vai terminar depois da epidemia. A dengue, acabou a epidemia, quantos morreram? Foram 20? Foi uma pena, morreram 20, podemos ter morrido. Agora, hoje, não tem mais ninguém sofrendo com aquela dengue lá. Passou. A não ser o ente perdido, etc. Claro. Mas não tem uma consequência na população aqui. O Zika, sim. Então, a gente tem que falar que a gestante tem que usar repelente durante todo o ano. A gente está tendo Zika neste momento. São poucos lugares, mas está tendo. E ninguém sabe onde que pode acontecer o próximo caso. Então, as mulheres têm que se proteger usando repelente. A outra coisa, as mulheres têm que usar camisinha, preservativo. Por quê? Já está comprovada a transmissão sexual, que é importante. Não são poucos os casos. Do Zika. Então, assim, essa informação não está ainda rodando na população de maneira como deveria. Então, para proteção contra o Zika, é repelente e camisinha. Mas se o marido não estiver doente? Veja, só 20% das pessoas que têm Zika têm sintoma. Então, já foi comprovada a transmissão por pacientes assintomáticos. E a outra questão, uma pessoa infectada, ela já elimina, um homem infectado, ele elimina o vírus por 6 meses no sêmen. Mesmo que ele não tenha nenhum sintoma? Ele não tem mais nenhum sintoma, mas ele tem vírus no sêmen. E vírus que causa doença. Sim. Ou seja, se você pegar o sêmen de uma pessoa, um homem, 6 meses depois que ele teve, ele pode ter vírus que inoculando num camundongo vai causar doença no camundongo. Então, provavelmente, causando doença em humanos. Sim. Já foi provado transmissão de homem para mulher 2 meses depois do quadro do homem. Sim. Já foi comprovado um homem transmitir para uma mulher, depois de uma viagem que ele fez para o Caribe, 1 mês e meio depois, ele não teve sintoma e transmitiu para uma mulher na França. Então, e por que eu estou falando de um caso na França? Porque eu não tenho como confirmar isso no Brasil. Porque o homem e a mulher aqui estão expostos ao Aedes. Então você nunca sabe se é o mosquito ou se é o homem. Ou se é o homem. Então, o que acontece? A transmissão é importante, existem evidências suficientes para a gente falar que é importante a transmissão sexual do Zika vírus. Sim. Tá certo? Mas só na época do calor? Não, durante todo o ano. Entenda que o homem, ele elimina por 6 meses. Perfeito. Então, imaginando que ele se infectou, por exemplo, em março, ele vai eliminar o vírus até setembro, quando já chegou o tempo quente de novo. Então, durante o ano todo e durante todo o período de gravidez, a mulher tem que usar camisinha. Doutor, você falou assim, durante todo o período da mulher, mas não é somente naqueles primeiros meses que a mulher pode ter esse tipo de doença? Ou não, os 9 meses? Exatamente, ótima pergunta. A gente tem que ter clareza também para comunicar para a população. Qualquer período da gravidez, a mulher pode ter
consequência no seu feto. Não são só nos 3 primeiros meses? Não só nos 3 primeiros. Isso aí foi um erro que no começo ventilou e virou verdade. Mas não é. Tem trabalho aqui brasileiro mostrando, já em fevereiro desse ano, mostrando que nas últimas 2 semanas teve mulher que se infectou e a criança nasceu com microcefalia. Nas 2... Tem um caso, inclusive, que a mulher teve, a criança teve óbito fetal quando a criança estava praticamente madura. Ela teve a infecção, teve a zika, na 34ª semana, e teve óbito fetal. A criança morreu, o feto Quer dizer, morreu. na verdade, a gente está, digamos assim, de uma forma geral de informação no que diz respeito à zika, e acho que até merece uma outra oportunidade para a gente fazer um programa sobre isso, meio verdes ainda de informação, né? Então, a ciência está avançando no Zika de maneira fenomenal. Para você ter uma ideia, até o começo do ano, até o final do ano passado, tinha na literatura mundial menos de 100 artigos sobre o Zika. Sim. Até o final do ano passado, tá certo? Hoje, já estão mais de 2.000 trabalhos. Então, do final do ano passado para cá, se produziu conhecimento 200 vezes maior do que se tinha no começo do ano passado. Sim. 20 vezes maior, desculpa. 20 vezes maior do que se tinha no começo do ano passado. E chikungunya? Qual é o perigo? Chikungunya é o seguinte, é uma doença também transmitida pelo Aedes, tem sido muito pouco comentada, mas ela chegou junto com o Zika praticamente, né, na região Nordeste. Então, ela não ganhou ainda a mídia. Mas Campinas está livre dela? Por enquanto, sim. E é mais difícil você imaginar a ocorrência dela sem ter sido identificada. Sim. Com o Zika pode acontecer isso, né? Mas, enfim, todos esses que nós mencionamos é o Aedes. É o Aedes. Não, o chikungunya é um vírus que o quadro clínico dele, ele é agudo, ele pode dar dor articular intensa, matar, uma proporção não desprezível que vai a óbito. Aliás, numa epidemia de chikungunya morre mais gente do que numa epidemia de dengue, né? E muita gente fica com sequela. Que fica tipo? com dor articular crônica. Sim. Então, ele é um vírus também que ele deixa consequências a longo prazo na população afetada, né? Então, considerando todos esses aspectos do chikungunya, eu acho que tem uma carga de doença, na minha opinião, não a minha, né, na verdade, de quem estuda a doença, maior do que o dengue e do que o Zika. Sim. Então, a gente está com o nosso tempinho final, a gente vê que aí a coisa é bem séria, muitas vezes a gente pensa, eu não tenho problema com isso, eu não tenho planta na minha casa, então não preciso me prevenir. Mas parece que a história não é bem assim. E, vereador, eu queria que o senhor deixasse aqui nos 30 segundos finais uma mensagem para quem está assistindo e que essa pessoa possa aí fazer alguma ação e conscientizar ali as pessoas e até mesmo mudar algumas ações perto de sua casa. Eu quero aqui agradecer toda a população de Campinas, principalmente aqueles que estão conscientizados e que façam essa vigília. E eu tenho certeza que se todos nós se empenharmos, vai ser muito diferente, inclusive desse ano que teve pouca doença. Mas com certeza, se nós fazermos um trabalho de conscientização, vamos quebrar isso aí mais da metade. Vereador Jorge da Farmácia. Eu acho que a gente tem que chamar a população, chamar o seu quarteirão, que dificilmente alguém vai abrir a casa para uma pessoa estranha. Então, Edson, André, eu acho que a gente pegar a igreja, pegar qualquer outro tipo de estabelecimento, pegar a rua que está ali, pegar uma pessoa ali, fazer uma varredura ali, eu acho que a ação é eficaz. Eu vejo isso pelo bairro lá que eu atuo, que é na Vila Boa Vista, no Parque Via Norte. Nós fizemos um bom trabalho lá uns tempos atrás e deu o resultado somente com essas ações. Você começava a andar no bairro, você batia nas casas, você sendo conhecido, você consegue entrar na casa dessas pessoas. Porque e agora é hora de repetir então, né, vereador? Porque infelizmente mais de 70% das casas, mais de 70% eles não abrem a casa, então significa que o índice é muito alto. Doutor, o senhor que dicas deixaria para a população nesse momento? Olha, eu acho que a prevenção
contra o Aedes, ela é importante, mas acho que a coisa mais importante que eu queria demarcar aqui é que as gestantes têm que se cuidar muito mais do que a população geral, né? Eu acho que o uso de repelente, ele é importante em toda a gestação, do começo ao final, e o uso de preservativo, independentemente se o marido ou o parceiro estão com sintoma ou não. Isso deve ser durante toda a gravidez, tá certo? Isso se eu fosse fazer uma coisa pela população, eu faria isso. Porque eu acho que é um público que as consequências não são só agora, né? Ter uma criança com microcefalia é terrível. Sim, e no caso de prevenção à dengue, hoje, eliminação dos criadores. Sim, exatamente. Tá certo, então, doutor. Gente, muito obrigada. O nosso programa fica por aqui. Se você não pôde acompanhar por inteiro, pode acessar a página da TV Câmara Campinas no YouTube, no endereço que aparece aí no seu vídeo. Não só essa discussão, mas outros temas também que nós já debatemos aqui estão lá na nossa página no YouTube. E a gente fica por aqui e até um próximo Questão de Ordem.